Fala, gente boa! Bom, no vídeo anterior eu falei tanto, né, da farmácia Minâncora que eu acabei me esquecendo do principal, ou seja, de mostrar uma foto, né, uma foto antiga da farmácia, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Ela possivelmente foi batida em 1932, tá? E aqui em cima está aquele anúncio, né, que eu li para vocês, né, anunciando aquele remédio que ajudava a combater as ressacas, né? O popular salva-bebum, né? Bom, mudando, né, radicalmente de assunto, né? Esse fato também aconteceu em 1915, né? É, é, esse fato, tá? Um dos locais em que ele aconteceu foi no que hoje é a Avenida Procópio Gomes de Oliveira, né? Antes que vocês me perguntem, mas quem foi, que diacho foi esse caboclo, né? O tal do Procópio. Bom, eu já, em outras ocasiões, em várias ocasiões, né? Eu comentei, até cheguei a contar um pouco da vida dele, né? O Procópio Gomes de Oliveira, tá? Foi esse cara aqui, né? Esse cara aqui bem posudo, que vocês verão agora, né? Esse bigodudo aqui, tá? Então, esse aqui foi o Procópio Gomes de Oliveira, que hoje batiza aquela famosa avenida, tá? Mas o que ele fez de tão extraordinário para batizar uma das mais importantes, né, avenidas de Joinville? Bom, esse cara aqui, tá? Ele nasceu em 1859 em Paraty. Para quem não sabe, Paraty é a atual Araquari, né? Na época do nascimento dele, Paraty era uma freguesia, que seria equivalente hoje a um distrito de São Francisco, né? Muito jovem ainda, ele acabou se mudando para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele acabou trabalhando durante muitos anos, até 1888. Ele trabalhou com comércio, ele acumulou um bom dinheiro, né? E com esse dinheiro que ele acabou acumulando, ele acabou abrindo uma empresa que beneficiava e exportava erva mate, tá? Essa empresa, ele acabou criando, era uma parceria dele com Antônio Augusto Ribeiro, que era português, né? Mais tarde, o Procópio Gomes se tornou o único acionista e proprietário dessa empresa, né? Mais tarde, ele acabaria vendendo essa empresa para a família Iorda, né? A família Iorda, que era a proprietária daquela antiga revendedora da Ford, ali na frente do mercado público, que eu acredito que muitos de vocês devam se recordar, e de repente até ter comprado um carro ali, né? E além de ele ter sido um industrial e um comerciante bem sucedido, o Procópio Gomes, ele foi 2 vezes prefeito de Joinville, tá? A primeira foi de 1903 até 1907, e a outra gestão dele como prefeito foi de 1911 até 1915. Ele também foi deputado estadual, ele foi coronel da Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela existiu até 1922 e principalmente no tempo da monarquia, ela chegou a ser mais importante até do que o próprio Exército Brasileiro, né? Inclusive esse nome de coronel, né, com o qual a gente chama, né, os manda-chuvas, né, os todo-poderosos locais, né? Isso tem origem justamente nessa patente de coronel da Guarda Nacional, né? Então essa patente de coronel, ela era concedida aos grandes empresários, aos grandes comerciantes, aos grandes fazendeiros, né? As pessoas mais em evidência, vamos dizer assim, né? Daquela região. E ele, em 1929, ele foi um dos fundadores e proprietários, né, da empresa joinvilense de Força e Luz. Essa empresa, que mais tarde ela acabou mudando o nome para a Empresul, eu diria que ela foi uma espécie de avó da atual Celesc, né? Ele também foi presidente da CIG, né, da Associação Comercial e Industrial de Joinville, de 1918 até 1923, e durante as 2 gestões dele como prefeito, houve um crescimento muito intenso na cidade, né? Então, durante a gestão dele, né, isso entre 1911 e 1917, né, chegou a existir um serviço de bondes em Joinville, né? Muita gente não sabe disso, mas Joinville já chegou a ter um serviço de bondes, né? Isso, repetindo, isso lá de 1911 até 1917, o Hospital São José
foi inaugurado durante uma das gestões do Procópio Gomes, o mercado público, o antigo porto do mercado público, né? Várias ruas foram abertas durante a gestão dele, né? Enfim, né? Foram duas gestões bem progressistas, né? Inclusive eu tenho uma foto aqui para mostrar a vocês, né? Isso aqui é de um daqueles bondes que circularam em Joinville, né? Entre 1911 e 1917, tá? Não sei se vocês estão tendo uma boa visualização, né? Bom, mas o que o nosso amigo Procópio, né, o todo-poderoso Procópio Gomes, ele tem a ver com esse caso que eu irei contar a vocês agora. Bom, eu já estava me esquecendo, tá? Ele faleceu em 1934. No mesmo ano que ele faleceu, a avenida ela foi rebatizada, tá? Até 34, o que hoje a gente conhece como Avenida Procópio Gomes, ela teve outro nome, que foi Rua do Mercado, tá? Mas o que isso tem a ver com o fato que eu vou contar para vocês, tá? Eu estava dizendo, tá? Que lá em 1915 aconteceu um fato bem inusitado. E que fato foi esse? Bom, aquela região compreendida, né, aquela área compreendida entre o que hoje é Procópio Gomes e o que hoje é Plácido Olímpio de Oliveira, tinha uma pessoa, um engraçadinho, né, que ele se disfarçava, ele botava um lençol branco e se disfarçava de fantasma, e ele assustava todos os transeuntes que passavam por essa região que eu acabei de mencionar, tá? Sim, lá em 1915 aconteceu esse fato que eu estou contando para vocês agora, tá? Inclusive um jornal da época, né, que foi o Gazeta do Comércio, né? O Gazeta do Comércio, no dia 24 de abril de 1915, o texto dele a respeito desse fato bem curioso, bem inusitado, foi o seguinte, né? Fantasma com PH, né? Essa era a grafia da época, né? Chamamos a atenção do senhor delegado de polícia para uns finórios que se vestem de fantasma para amedrontar pacíficos transeuntes de ruas pouco frequentadas, com a Rua do Mercado, a Rua Hamburgo e outras. Esses maltrapilhos se cobrem com lençóis e trazem velas acesas e assim caminham pelas ruas. Um descanso de 48 horas na cadeia deverá ser um bom remédio. O tal do engraçadinho foi pego? Infelizmente, isso é uma resposta para essa pergunta, ela se perdeu no tempo, tá? Mas de qualquer maneira ficou registrado, né? Tinha um engraçadinho pregando peça ali nos moradores do Bucarém, né? Então, por incrível que pareça, isso já aconteceu, né? Quebrando aquela imagem, né, de sisudez dos alemães, né? Então, os alemães não eram tão sisudos assim, não, né? Mas agora está mudando radicalmente de assunto, né? No vídeo anterior, né? Eu cheguei a comentar sobre a farmácia Mirâncora, inclusive no início do vídeo eu mostrei aquela foto bem antiga da farmácia para vocês, né? Tem uma outra foto, tá? Essa foto ela foi tirada na década de 1910, tá? É de uma outra farmácia, essa farmácia era a farmácia de elite, tá? É um vídeo que eu gravei em julho, eu cheguei a contar um pouco da história dessa farmácia, tá? Esse prédio, felizmente, esse prédio, ele ainda existe, tá? E é aquele prédio onde durante muito tempo funcionou uma unidade das lojas Salfer, que fica ali na avenida, ali na esquina, né? Da rua 15 de novembro com a Rua do Príncipe, né? Quem mora aqui em Joinville já está mais careca, né? Que esse youtuber de saber que prédio que eu estou mencionando, tá? Então aqui para vocês a foto desse prédio lá na década de 1910, né? Esse primeiro prédio aqui que eu estou tocando, tá? Então aqui funcionava na época, né? A farmácia de elite, tá? Mas o que tem essa farmácia? O que houve de tão inusitado relacionado a essa farmácia? Bom, em um anúncio de 1914, também no jornal Gazeta do Comércio, né? Parece que a especialidade desse jornal era só divulgar bizarrices, né? Mas enfim, voltando, né? Esse anúncio, né, como eu estava dizendo, ele foi publicado na edição desse jornal, Gazeta do Comércio, no dia 24 de outubro de 1914. Que anúncio era esse, tá? Precisa-se uma mulher que seja fiel para trabalhar nos dias úteis, das 6 às 6 da tarde. Prefere-se que fale as duas línguas, português e alemão, farmácia de elite, tá?
encontrar essa mulher, não se sabe, né? Então, se comenta hoje, se reclama, né, com toda a justiça, né, com toda a razão, que as empresas elas fazem, né, uma série de exigências na hora de fazer as contratações, né? Mas lá em 1914 já existia isso, né? Já tinha esse problema, né? Bom, vou ficando por aqui, tá? Esse era o nosso cardápio histórico de hoje, né? Eu vim aqui trazer esses 3 fatos para lá de inusitados, né? Para vocês hoje, né? E como vocês puderam reparar, a minha voz não está mais a mesma, né? Aquela coisa maravilhosa chamada gripe pegou esse youtuber aqui de jeito, né? Então vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês, né? E como sempre, sim, eu já ia me esquecendo, tá? Eu tinha, na semana passada, eu mostrei para vocês aquela medalha, né? Que era a medalha da Ordem da Cruz, né? Da Cruz Rosa, se eu não me engano, era o nome dessa medalha, tá? E eu não expliquei o que essa medalha, tá? Ela tinha a ver com o Karl August Wunderwart, né? Que semana passada, né? Vocês devem se recordar, eu contei um pouco da história desse cara, né? Ele foi o grande desbravador de Joinville lá nos seus primórdios, né? Justamente em 1858, nosso amigo Carlos, né, o popular Indiana Jones joinvilense, né, ele recebeu essa medalha do governo imperial por todos os serviços que ele havia prestado. Tá? Então, por isso que na semana passada eu mostrei essa medalha para vocês. No caso, o personagem da semana passada, né, o Karl August Wunderwart, ele recebeu essa medalha do governo imperial brasileiro. Então, feito o devido esclarecimento, né, vou ficando por aqui e, como sempre, e tradicionalmente, fui!